Olá a todos, meu nome é Francisco Martins Lamas, eu sou estudante do segundo ano do ensino médio da INH e hoje eu vim contar um pouco para você sobre o meu projeto de iniciação científica. Bem, o projeto é sobre o desenvolvimento de um antisséptico natural que utiliza de uma planta nativa da região sul, a Taberne montana catarinensis, ou também conhecida popularmente como cobrina. Bem, a ideia desse trabalho surgiu quando meus pais receberam a dica de um amigo que mora no interior sobre um remédio milagroso para passar em feridas, picadas de mosquito e principalmente como eles usam lá no interior, picadas de cobras. E nisso eu fiquei pensando sobre o porquê desse tal remédio ser tão eficaz e daí surgiu a ideia de fazer um trabalho científico sobre isso. Conversando com a professora Fernanda de Biologia, a gente organizou, em conjunto com os estudos das referências do tema, duas etapas para o desenvolvimento do projeto: a elaboração das soluções e o teste de susceptibilidade a micro-organismos. Bem, na primeira etapa, eu desenvolvi usando 50 ml de álcool 92% e as folhas da planta, cinco soluções elaboradas com diferentes concentrações, sendo elas as concentrações de 2 gramas, 5, 7 e 10, além de um controle negativo usando 0 gramas para verificar se o álcool por si só afetaria o resultado do teste. Aí, com as soluções feitas, nos restou levar ao laboratório e conduzir testes para determinar se as soluções inibiriam ou não o crescimento dos fungos e das bactérias que a gente retirou de uma laranja podre. Para a construção dos testes foi utilizado o método Kirby-Bauer, em que, usando placas de Petri, se faz o cultivo de micro-organismos em um meio de cultura, que no nosso caso foi o agar nutriente, e para testagem tu bota no centro de cada placa um disco de papel filtro, onde é pingada uma solução a qual seja testada. Depois de 6 dias, a gente analisou as placas de forma macroscópica, ou seja, apenas observando a olho se houve o crescimento ou não das bactérias nos discos de papel filtro que continham as soluções. Em resultado, a gente observou que fazendo 15 placas, 3 placas para cada medida de folha, que só duas tinham inibido o crescimento dos micro-organismos inoculados, duas das três elaboradas com a solução de 10 gramas. Com isso, a gente começou a teorizar o porquê desses resultados, visto que a literatura indicava que o extrato da planta era capaz de inibir o crescimento dos patógenos. Após refletir um pouco sobre os resultados, a gente chegou às hipóteses de que talvez as bactérias tivessem crescido nos discos porque a análise foi feita após 6 dias, o que muitos considerariam um tempo muito elevado. Além disso, nós pensamos que o tamanho dos discos também possam ter interferido, visto que um disco maior afeta na concentração do líquido na placa. Mas onde a gente chegou com esse trabalho? Bem, a gente teve diversos resultados muito interessantes, mas mesmo assim a gente julga desejável conduzir uma fase 2 do experimento, fazendo mudanças, por exemplo, no tamanho dos discos, no tempo de cultura e no método de análise, que seria feito a partir da identificação dos micro-organismos por microscópio. Bom, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado.